Olá, paz do Senhor Jesus para você, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje nossa primeira célula online, eu vou estar disponibilizando no YouTube, também no Facebook, e eu creio que será um tempo precioso, onde nós vamos estar juntas mesmo longe, que Deus venha falar profundamente ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida, um dia onde nós cremos, Pai, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a razão do nosso respirar, da nossa vida. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Guarda, Senhor, todos os teus filhos que oram junto comigo nesse instante. Guarda, Senhor, as famílias. Cobre, Senhor, os nossos queridos, os nossos amados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje eu quero falar de um tema muito especial para esse tempo que nós estamos vivendo, onde o mundo está vivendo um caos, a pandemia, tantas coisas, a crise está se instalando em vários setores, mas nós, cristãos, precisamos ser portadores de esperança. Eu escrevi essa célula e eu coloquei o título Portadores de Esperança. E no título tem uma pergunta: você já foi acalmado em tempos de crise? Você já foi acalmado? Eu me lembro de muitas vezes ter sido acalmado em tempos de crise, em tempos de desespero. Veio alguém com uma palavra de vida, com uma palavra direcionada por Deus e me levantou, me fez levantar e prosseguir novamente. Em tempos de crise, se faz necessário homens e mulheres sábias, que se levantam com uma voz de Deus, com uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. E hoje eu quero ler em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Diz assim, um minutinho. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. E eu creio que Deus vai falar de maneira especial com cada um de nós. Porque nós estamos vivendo atualmente, né? Todo mundo está sabendo por causa da televisão, das redes sociais, a pandemia que nós estamos vivendo, muitas mortes. Inclusive, nossos sentimentos a todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Que é só o Senhor que pode fazê-los prosseguir em meio a tudo isso. O medo que muitas pessoas estão vivendo, a insegurança, o desespero, a solidão. Muitas pessoas isoladas dentro de suas casas, talvez não tenha ninguém nem para conversar, mas creia que existe um Deus, que você pode recorrer a Ele a todo instante. Existe um Jesus que te ama tanto e está pronto para te ouvir, para ouvir aquilo que talvez incomoda o teu coração. E por isso nós cristãos precisamos ser portadores de esperança, pois muitos estão olhando para nós, para as nossas reações, nosso comportamento em meio à pandemia. No texto que nós lemos, aprendemos com Jesus algumas lições importantes para vencermos em meio às crises.
Os discípulos sentiram medo e quando o socorro estava vindo, eles só enxergaram um fantasma. Por isso Jesus os acalmou. Vejamos como podemos sair vitoriosos neste tempo tão preocupante que todos estamos vivendo. Primeira coisa que Jesus nos ensina, nós precisamos orar. A palavra diz que Jesus, ele sendo filho de Deus, ele se retirou à parte para orar, para buscar a face de Deus. E na Bíblia nós vamos ver várias situações onde Jesus se retira para orar, buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus. E logo quando ele sai desse momento de oração, Deus o usa com milagres, com prodígios, coisas grandes acontecem. Se eu e você orarmos, a palavra de Deus diz que se nós crermos em Jesus, nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. Ore em todo tempo, clame a Deus e medite na sua palavra. Também outra coisa que nós precisamos ter, outra qualidade que Jesus nos ensina, e ele diz ali para os discípulos, tenham coragem. E eu digo para você nesse instante, tenha coragem, mesmo que tudo pareça estar tão difícil, né? Às vezes parece que não tem saída. Nós precisamos ter coragem. Os discípulos tiveram tanto medo que gritaram, mas Jesus lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Quem confia em Deus pode até ficar assustado, mas não desesperado. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 e 9, diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Podemos nos sentir pressionados em algumas situações, mas não desanimem. Não desanime. Nós podemos ficar perplexos com tudo que nós assistimos na TV. Tem dias que eu ligo a TV e eu tenho vontade de chorar. Mas nós não podemos ficar desesperados, diz a palavra de Deus. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. São promessas do Senhor para os seus filhos. Então fica firme na presença de Jesus. Também outra característica, algo que nós podemos fazer para sairmos vitoriosos é ter fé, não duvidar. Tenha fé. No verso 29 do texto que nós lemos de Mateus 14, no verso 29 diz que Pedro andou sobre as águas, porque Jesus disse para ele, venha. Então ele ouviu a palavra de Jesus e ele foi. Deus o fez ali experimentar um milagre, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então tenha fé, acalma o teu coração, porque quando nós cuidamos do nosso coração, do nosso emocional, a nossa imunidade aumenta. É verdade. Então busque, tenha fé, peça para o Senhor acalmar o teu coração. O que é que acalma o teu coração? Ouvir um louvor, observar a natureza, ler um livro, se distraia, brinque com as crianças, brinque com as pessoas da sua família. Desculpe. Esteja mais perto, cada pessoa, não se isole dentro de suas casas, é para estar isolado do lado de fora, mas a sua família, agora é tempo de nós estarmos juntos. Também nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Sabe, Pedro, a palavra diz que quando ele começou a reparar no vento, no perigo iminente, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Para não afundarmos com medo, depressão, tristeza profunda, devemos praticar em nossos lares o culto doméstico, ler a palavra, cantar louvores e crer que Deus nos dará um escape. Essa é uma verdade que nós precisamos seguir. Então não se esqueça. Também seja perseverante, porque de nada adianta eu ter fé hoje e amanhã eu estar desesperado. De nada adianta eu ter fé hoje e descrer daquilo que o Senhor pode fazer. Então seja perseverante e continue clamando a Jesus.
Você sabe muito bem que na história, no texto que eu li, que Pedro, quando ele estava ali caminhando sobre as águas, enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele pôde andar e ele nem estava vendo o vento, mas a palavra fala que quando ele começou a reparar no vento, na dificuldade que ele estava vivendo, ele começou a olhar ao seu redor, tudo que estava acontecendo. Quando ele reparou no vento, ele começou a afundar. E foi no momento que ele clamou por Jesus, Jesus o segurou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, mesmo que nós tenhamos uma fé pequena, não duvide, creia, continue clamando a Jesus. Eu creio que tudo isso logo vai terminar. Eu creio que nesse tempo o Senhor vai livrar muito dos seus filhos. E é nosso dever como cristãos de exercer a nossa fé e prosseguir crendo, confiando, tomando os cuidados básicos, que é passar o álcool, que é lavar as mãos, quando for sair de casa, tomar o máximo de cuidado possível e sair somente se necessário. Meus queridos, eu creio que logo tudo isso vai terminar. E o Senhor vai dar um grande livramento para os seus filhos. E assim como os discípulos reconhecer que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e que só Ele pode livrar. Talvez você nunca ouviu esse texto da palavra ou nunca ouviu uma pregação antes. Mas que nesse instante você possa entregar a sua vida para Jesus. Entregar o seu coração, entregar o seu amanhã. Pertence somente a Deus, a nossa vida. Então entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele direcionar você, deixa Ele tomar conta do seu amanhã, amém? Tem uma canção que fala: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Para finalizar, fique com essa canção no seu coração, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E para concluir, vamos apenas fazer um apanhado de tudo que nós aprendemos hoje. Ore, tenha coragem, tenha fé, não tire os olhos de Jesus. Persevere e continue clamando a Jesus, pois Ele não te deixará afundar, assim como Ele não deixou a Pedro afundar naquele momento. Portanto, não tire os olhos de Jesus. Mas então, irmã Josi, eu não posso nem assistir uma televisão, eu não posso fazer mais nada. Sim, você pode. Mas sempre se lembrando que existe um Deus no céu, existe Jesus, que está com as mãos estendidas para te socorrer, para te sustentar nessa hora. Então, toma posse desta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Alguns motivos importantes de oração, gostaria de você que faz parte da minha célula, ou talvez você que recebeu essa mensagem compartilhada. Vamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, para que tomem sábias decisões, porque as decisões deles nos afetam. Então vamos orar por eles, vamos orar pelas nossas cidades, as nossas famílias, os nossos idosos, os moradores de rua. Vamos orar nessa hora? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos juntos nesta hora, Senhor, levantar um clamor a Ti. Eu creio, Deus, que existe um Deus no céu. Um Deus no céu que está contemplando as nossas vidas aonde nós estivermos agora. Pai, eu oro por esta pessoa que está orando junto comigo, por esta mãe, essa esposa. Essa pessoa que talvez tenha na sua família pessoas idosas. Senhor, tenha misericórdia. Nós levantamos um clamor nesta hora, nós nos unimos em oração. Faz um milagre, Senhor. Não permita que essa pandemia entre na nossa cidade. Ainda não temos nenhum caso confirmado, Senhor. Mas se isso vier, Deus, eu creio que o Senhor será o nosso livramento. O Senhor é o nosso socorro. Mesmo em meios de crise, em meios de pandemia, em meio a tudo isso, nós continuamos crendo que o Senhor é um Deus fiel. Senhor, direciona os nossos governantes. Direciona, Senhor, cada pessoa que tem uma voz ativa. Decisões que eles vão tomar que podem nos influenciar, Senhor, nós clamamos a Ti agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Pai, guarda os nossos profissionais da área de saúde. Cuida deles, Senhor.
Tantos que estão sofrendo, Pai, talvez por ter que sair de suas casas, fazer longos períodos de trabalho, enfrentando, Pai, tudo isso. São guerreiros, guerreiras. Protege a vida deles, os médicos. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu socorro sobre a vida deles, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos idosos, guarda as nossas famílias. Cuida, Senhor, de cada cristão, de cada pessoa que entregou a vida para Jesus, para que essa pessoa possa perseverar firme nesse propósito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um beijo, Deus te abençoe. E até na próxima terça, vamos estar fazendo a nossa célula online. E eu creio que Deus vai preparar de nós estarmos juntas novamente. E vamos festejar, vamos fazer uma grande celebração para glorificar a Deus pela vitória. Amém? Beijo, tchau, tchau.